a gente acompanha o personagem chamado Will. Ele é um bartender, tem uma boa relação com a dona do local, mesmo que a gente não veja eles interagindo muito. Nota-se que a dona do bar faz quase um favor para ele, deixando o personagem trabalhar lá. Com os poucos diálogos e o pouco que a gente sabe sobre o protagonista, entende-se que ele não tem muita perspectiva de futuro, ele acabou largando a faculdade e é isso que ele tem na vida dele, esse trabalho de bartender. Ainda tem uma namorada que é bem sucedida, digamos assim, ela faz faculdade, a casa onde eles moram presumivelmente é dela, só que a gente percebe imediatamente que a relação não vai muito bem, porque o começo do filme é o Will interagindo com a Alicia e o Jeffrey, que são um casal. E a princípio parece até uma relação de amizade, pura e genuína amizade, mas você nota que existe uma tensão sexual, pelo menos mais por parte do Will. A Alicia até corresponde de certa maneira, mas você nota que ela se sente culpada e que ela tenta evitar isso. Você nota uma resistência dela, enquanto o Will, lógico, sem falar nada, sem ser incisivo, não deixa de demonstrar que tem interesse nela. A gente não tem noção se eles tiveram um passado juntos, existem indícios ou sugestões de que talvez eles tenham namorado ou se relacionado de alguma forma, mas isso de maneira alguma fica esclarecido. Você no máximo presume. Então, por esse começo a gente já percebe que o casal Will e Carrie não vai muito bem. Tanto que o espectador nem sabe no começo que ele namora, e pela interação dele, pela maneira como ele olha pra Alicia e conversa com ela, imagina-se que ele só tá flertando indiretamente e ignorando a presença do namorado ao lado. E quando ele chega em casa depois do trabalho, que as coisas ficam mais esclarecidas ainda, porque a gente nota o distanciamento do Will com a Carrie. Mais precisamente da Carrie, porque quando ele chega em casa, ela tá dormindo. Claro que ninguém gosta de ser importunado quando tá dormindo, mas ela meio que afasta ele e ele entende o recado. Na manhã seguinte, eles tentam trocar algumas palavras, ela demonstra uma pequena falta de confiança no Will por causa do celular que ele leva pra casa, também sugerindo que talvez ele tenha um histórico de infidelidade ou algo que dê motivo pra ela não confiar na palavra dele de imediato. Mas o mais importante desse momento é que a gente nota a frieza do relacionamento deles. O Will até tenta se aproximar, ele tenta ser um namorado, digamos, digno, mas é notável que a Carrie tá incomodada. Ela faz até o café da manhã dele, mas é quase como se fosse automático, mecânico, sabe? Não é algo que ela faz por carinho, é porque ela tá acostumada a fazer. E o Will, ele entende todos esses recados, mas é aquela relação que já tá acostumada, tá paralisada. As duas pessoas da relação entendem que tá estagnado, que tá ruim, mas continuam porque é confortável, mesmo que de uma forma ruim. E aí, quando o Will vai levar a Carrie pra faculdade pra encontrar com o professor dela, ele ainda fala que a ama, mas não recebe um eu te amo de volta. Ela sai apressada pra falar com o professor, ele fica olhando também, sugerindo que sente ciúmes dela, mas embora não dê pra confirmar, em princípio ela não trai ele ou dá motivos pra essa falta de confiança. Da parte do Will, a gente entende que é porque ele passa as noites trabalhando no bar e vez ou outra aparece uma mulher lá e por isso talvez a Carrie se sinta um pouco insegura. Mas já pelo lado da própria Carrie, até mesmo por não ter um aprofundamento sobre a personagem, a gente não sabe basicamente nada sobre o seu passado, sua história, o seu relacionamento mesmo. Tudo que a gente sabe é que ela se relaciona com o professor, mas de forma acadêmica. Ele tá ajudando com a tese dela e é isso. Mas novamente, o mais importante dessa dinâmica é que o relacionamento tá bem distante. Você nota novamente a insensibilidade e a frieza, mais por parte da Carrie, mas ao mesmo tempo o Will se mostra um cara vazio. Inclusive a própria Carrie diz isso em determinado momento do filme diretamente pra ele. E que não por acaso o tema da sua tese é a respeito do homem ser oco. Só que o potencial dessa dinâmica, dessa interação desses dois personagens não é aproveitado. É bem subaproveitado, na verdade, porque como a maioria dos elementos de contato visceral, esse romance, ou a falta de romance, não vai a lugar nenhum. Em determinado momento, o Will começa a ser mais enfático quanto aos seus desejos e sentimentos perante a Alicia, e até é correspondido por um breve momento, mas isso não retorna de novo. Claro, ele fica frustrado, ele tenta ligar pra ela, ele, da forma dele, a sua maneira, busca se envolver com a Alicia, mas o próprio relacionamento, que era a única âncora que o espectador tinha a respeito da vida do Will, além do fato dele ser barman, não é desenvolvido, não é levado pra frente. Quando eles finalmente terminam, não existe um peso, não existe drama, não existe urgência. Na verdade, aquilo estava na iminência de acontecer a qualquer instante, mas quando acontece é simplesmente uma passagem do filme que você estava esperando, acontece de uma forma quase abrupta, mas ainda assim não te surpreende. E pra ser sincero, parece mesmo que o relacionamento não era pra ter tanta importância. Era só pra ser um detalhe, um pormenor ao redor da vida do Will. Talvez para mostrar que não só ele é vazio, como suas relações também são. Tudo que está à volta dele é oco, é sem vida, sem cor. Mas mesmo assim, serve de exemplo para a estrutura do filme e para sua narrativa. Porque é notável, é claro, que essa obra ela tenta ser mais do que realmente entrega
entrega ou do que era capaz de ser até. Sendo bem honesto, o filme tinha potencial. Quando você começa a assistir, na verdade até antes, quando você começa a pesquisar sobre, ver o trailer, a sinopse, informações básicas, parece ser um filme intrigante. E os primeiros 30 minutos realmente te prendem, porque é quando começa todo o teor conspiratório da obra. Ele não é exatamente um filme de terror, mas tem características marcantes do gênero. Então a gente vê que toda a estranheza já começa desde o princípio, com as baratas, os insetos no bar. Inclusive, esse começo é até um pouco claustrofóbico, não por ser apertado, pequeno ou escuro, mas é porque é um lugar que te deixa desconfortável pela sujeira, por aparentar ser desagradável, ser um lugar que não te convida a estar ali. É até estranho ver pessoas bem arrumadas como o casal do início frequentando aquele lugar, o que leva o público a pensar ou a imaginar que eles só frequentam o bar porque ou conhecem a dona ou pela amizade com o Will. Tanto que os frequentadores assíduos do bar são sujeitos não muito relacionáveis ou sociáveis. Mas como eu estava dizendo, o filme já aplica a sua estranheza bem no começo, com a introdução das baratas e dos insetos que serão muito recorrentes ao longo da exibição. Só que as coisas começam a ficar realmente estranhas de verdade quando alguns universitários adentram no local e claramente menores de idade, mas o Will mesmo assim serve 4 cervejas para eles. A partir daí é quando começa as alucinações, os acontecimentos inexplicáveis e os eventos sombrios, porque uma das meninas que estavam junto desse grupo deixa o celular cair, mais tarde a gente percebe que foi proposital, e o Will pega para tentar devolver mais tarde, quem sabe quando ela fosse buscar. E fuçando no aparelho, ele descobre imagens, para dizer o mínimo, perturbadoras. E era basicamente esse o necessário para começar o ritual que apresentam no longa. Mas para ser sincero, a gente não sabe muito a respeito. O espectador fica bem alheio quanto a isso, embora seja louvável o esforço do roteiro de não chamar o espectador de burro e de respeitar sua inteligência, porque nada é mastigado, mas ao mesmo tempo ainda é insuficiente. Então, se por um lado é admirável que o diretor não explique tudo nos mínimos detalhes pra gente ser capaz de saber quando o ritual começou, o que era necessário para o ritual funcionar e a que fim levaria esse ritual de modo excessivamente didático, ao mesmo tempo parece que a gente só consegue ver o que está assistindo e não assimilar o que está acontecendo. As cenas acontecem, os diálogos ocorrem, mas a audiência fica avulsa. Tem lá seus momentos onde, principalmente navegando na internet, o Will consegue ter acesso ao que supostamente está acontecendo com ele, mas mesmo assim não é suficiente. Só com o filme o espectador entender completamente toda essa conspiração. Similar ao que o Will faz, caso você queira entender melhor, é preciso pesquisar também. Mas em outras obras, talvez isso nem fosse tão relevante, porque a narrativa por si só já seria suficiente, demonstrando as coisas acontecendo, construindo todo esse clima, essa atmosfera de tensão e paranoia, coisa que não acontece em Contato Visceral. Existe um esforço de deixar o espectador aflito, apreensivo sobre o que vai acontecer e, na verdade, o que está acontecendo. Mas não existe um mínimo de explicação. O Will simplesmente começa a mudar, ele começa a demonstrar uma postura completamente diferente. Você até entende que é por influência do que está acontecendo, mas mesmo assim paira aquele sentimento de insuficiência. Chega uma hora que você simplesmente aceita. Sabe que não é possível acompanhar de forma direta o que está havendo, então simplesmente vai assistindo na esperança bem remota de que algo mais esclarecedor e revelador aconteça. Até porque os adolescentes citados anteriormente aparecem naquele momento e depois as suas participações se limitam a mensagens no celular. Tem algumas pessoas que também seguem o Will, presumivelmente uma dessas adolescentes, mas fica por isso mesmo. Coisas acontecem no filme e a princípio não tem relação uma com a outra, mas o roteiro espera que você, que o espectador, imagine que seja consequência desse ritual em andamento. E quando o filme termina, pessoalmente falando, é uma sensação de alívio com um pouco de frustração, sendo generoso. Alívio porque finalmente aquilo terminou, embora tenha só 1h30, demora um pouco pra passar, porque o roteiro foca muito em cenas e momentos que não vão a lugar nenhum. No Will falando ao telefone, indo à delegacia, mas não dando em nada, na tentativa frustrada dele de tentar algo com a Alicia e também não resultar nada daí. E as poucas cenas de tensão, de alucinação também, que é quando o filme consegue prender um pouco mais a atenção do espectador, são bem raras, bem escassas na verdade. Eles dão alguns indícios ao longo da exibição para quando chegar ao final você, digamos, entender o que houve, entender que o Will finalmente se tornou completo, digamos assim. Mas o final não é satisfatório. Sendo justo, acredito que é coerente, porque o filme inteiro é enigmático, é misterioso, ainda que não pareça se desenvolver através de uma perspectiva não confiável.
até porque não existe indício de que o Will estivesse maluco ou delirando, mesmo que ele bebesse o tempo todo. Na verdade, o filme inteiro a gente vê ele bebendo, procurando garrafas e qualquer tipo de bebida para poder se aliviar do estresse, da ansiedade, mas em momento algum ele compartilha isso com outra pessoa. A ex-namorada dele até sabe por cima o que tá acontecendo, mas não tá passando pelas mesmas coisas. Quer dizer, ela sofre uns efeitos colaterais, mas o grande alvo, pelo que tudo indicava, era mesmo o Will. E ele passa por essa jornada sozinho. A Carrie até diz que ele podia contar qualquer coisa pra ela, mas isso não retorna depois. Ele até tenta falar com ela, mas em vão. Assim, quando a gente chega ao final da exibição, o Will já tá completamente diferente, transformado, eu diria, e a briga que a gente acompanha no início da exibição, que parecia ser só corriqueiro, algo que aquele personagem fazia o tempo todo, se mostra relevante pro final não só do arco, mas também do ritual. O que tudo indica que desde o começo do filme estava tudo amarrado, que o ritual já estava rolando mesmo antes da participação direta daqueles adolescentes. E para encerrar, Contato Visceral tinha uma premissa com muito potencial. Dava para fazer algo realmente interessante com essa história. Não precisava explicar muita coisa, na verdade, essa parte não é tão ruim. O problema é como anda essa narrativa, porque parece que ela não vai para lugar nenhum. Ela tenta apostar em alguns elementos para transmitir angústia, apreensão, mas você meio que fica alheio. Primeiro, porque tenta entender o que está acontecendo, e segundo, porque não existe um desenvolvimento decente dos personagens para você simpatizar com eles, para você ou se preocupar com o que vai acontecer ou prezar pela integridade deles, mesmo que minimamente, o que acaba resultando em uma obra, para dizer o mínimo, esquecível.